Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu momento no nome de Jesus. Passamos amanhã, orando ao Senhor e buscando uma palavra dele. E agora, depois de 1 da tarde, já temos esta palavra, No Brasil já é depois das 2 da tarde. Temos a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas primeiro vamos orar ao Senhor, deixando com você o título muito interessante. Preste atenção até o final desse vídeo, porque irá te esclarecer muitas coisas que não te esclarecem nos dias de hoje. O título é Igreja ou empresa? Pastor ou empresário? Igreja ou empresa? Pastor ou empresário? Oremos. Deus Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Esta pessoa que assiste este vídeo comigo também te dá graça pela palavra do Senhor, que o Senhor está falando conosco, nos trazendo conhecimento, graça e paz, para que não sejamos enganados, meu Deus, para que possamos entender como é o agir do Senhor. No nome de Jesus, pedimos também a bênção para os nossos familiares e os nossos amigos, que haja entendimento nas nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Bom, vamos ao título então. Igreja ou empresa? Pastor ou empresário? Vamos ler Deuteronômio capítulo 14, o versículo 21, a parte do versículo 21, o versículo 22 e a parte A do versículo 23. Depois vamos ler o versículo 29. Vamos então para uma parte do versículo 21 que diz exatamente uma palavra de Deus para você. Pois és um povo santo para o Senhor teu Deus. Pois és um povo santo para o Senhor teu Deus. O versículo 22 diz: verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente, ou os teus dízimos da tua sementeira, do teu trabalho, que o campo produz ano após ano. Isso está falando com os agricultores, com os criadores de gado, esta palavra aí para o povo de Israel. O versículo 23 diz, parte A dele diz: e diante do Senhor teu Deus, no lugar, preste atenção nesta palavra, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para lhe colocar o seu nome. Então é muito importante você lembrar disso, e nós vamos para o versículo 29 que diz: e o levita, porque não tem parte nem herança contigo, porque os levitas não receberam herança, e o estrangeiro que habita no meio de ti, e o órfão e a viúva que estiverem dentro das tuas portas, ou nas tuas posses, ou no teu meio, virão e comerão e se saciarão fartamente, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que fizeres. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela palavra dele. Temos Moisés falando, como nós falamos no título da mensagem de ontem, Deus escolheu você. E agora? E esta mensagem, fomos muito felizes nela. Temos hoje uma sequência da mensagem de ontem, do mesmo capítulo de Deuteronômio 14, igreja ou empresa, pastor ou empresário. Moisés, então, depois dele falar do versículo 3 até o 21, ele passa ao povo, orientado por Deus, o que o povo deveria comer e não comer, o que ela lista o povo comer, e também passa a diferença entre o povo e o estrangeiro. Havia uma exceção ali para o povo e para o estrangeiro na questão da comida, do alimento que era puro e alimento impuro. Mas Moisés, depois disso, começa então a falar dos dízimos. Este assunto é um assunto que tem sido discutido em muitas partes, em muitos locais. Os que não concordam apresentam suas teses porque não concordam com o dízimo, dizendo que é coisa do Velho Testamento. E os que concordam, às vezes, concordam, mas sem estudar, sem ter um conhecimento de onde e por que dizimar.
né? E nisso, por falta de conhecimento, eles caem nas mãos de empresários que não são pastores, se dizem pastores, se colocam como pastores. E se colocando como pastores, sendo eles empresários, eles criam uma empresa e colocam o nome nela de casa de Deus ou de igreja. Por isso o título da nossa mensagem é Igreja ou Empresa? Pastor ou empresário. Mas você que é chamado por Deus, como nós lemos, você é um povo santo diante do teu Deus, você pode analisar e ter a sua conclusão se o local que você está ali adorando, prestando culto, se é uma empresa ou se é uma igreja. Se aquele homem que está na frente ali é realmente um pastor ou se ele é um empresário. E a Bíblia responde exatamente isso aí. Para você entender o que é casa de Deus, o que é local que Deus separou, porque a ordem era você vai trazer o teu dízimo, né? O que produziu a tua sementeira, o teu trabalho, você vai trazer ao local que Deus escolheu e colocou ali o seu nome. Isso te exclui de qualquer outra obrigação de levar nesses locais que eles dizem que é a igreja e que tem certos pastores por aí dizendo que ali é a casa de Deus, e você pode ter a conclusão se é ou se não é. Então, vamos ver. Primeiro, no versículo 29, está dizendo que você, examinando a olho nu, você pode saber se aquele local é a casa de Deus ou não. A Bíblia diz que a casa de Deus, né, o povo de Deus, os líderes ali de Deus, os sacerdotes, eles teriam muita responsabilidade. Primeiro com o estrangeiro, né? Eles tinham que cuidar do estrangeiro que estivesse nas posses deles, não deixar passar necessidade. Depois fala dos órfãos, das viúvas, e fala dos levitas, que naquela época tinha levita. Hoje qualquer cantorzinho aí, qualquer pessoa que assume um grupo de louvor da igreja, se diz levita, eles nem sabem o que estão falando. Mas se diz levita porque falaram para eles que eles são levitas, né? E levita tinha que ser da tribo de Levi, da linha sacerdotal, e essas pessoas que estão aí cantarolando por aí nem sabem o que estão dizendo. Mas o pastor, para chamar, ou o empresário que se diz pastor, para chamar a atenção deles e para tê-los nas suas mãos, para envolvê-los com esta empresa que ele chama de igreja, então ele coloca nomes, né, de levita e diz: vocês estão levando a arca. Que arca que estão levando? Se eles nem conhecem o Deus, né, que organizou ali, que deu o formato da arca para Moisés, se eles não conhecem a palavra de Deus, que tipo de levita que são eles? Mas vamos aos detalhes. Primeiro, você pode analisar se o assunto da tua igreja é o cuidado dessas pessoas, né? Dos adoradores, daqueles que estão no meio de vocês e que têm necessidades profundas, dos órfãos que não têm o cuidado, das viúvas, né? Que estão ali no meio, né? Então, e que eles comam, a Bíblia diz, fartamente. Não é limitar, não é com cestinha básica, não. Eles precisam comer tanto quanto o sacerdote come e como os outros comem também, não com migalhas. Então, você pode analisar isso, se a tua igreja tem isso como um dos carros-chefes da igreja, alimentar, cuidar, saber se há necessitado entre os seus irmãos ali para poder supri-los, é um bom sinal de que ali tem um começo de ser casa de Deus. Mas o mais sagrado não é esta parte aí somente. É que para ser casa de Deus e Deus ter colocado ali o seu nome, algumas manifestações precisam acontecer. E se não acontecem estas manifestações, é sinal de que Deus não aprovou aquele local e nem colocou ali o seu nome para ser chamado de casa de Deus. Então, vamos ver que aprovações são essas. Você pode examinar
exatamente quando acontecia que alguém adorava a Deus, porque você foi escolhido para ir ali adorar a Deus. Lembre-se disso. Você foi separado como um povo de Deus para ir ali adorar a Deus e tão somente entregar o teu dízimo, a tua contribuição para o sustento daquela casa, para que faça tudo isso que eu acabei de falar e muito mais. Você precisa ver ali as manifestações necessárias para que tenhamos a certeza de que Deus aprovou aquele lugar. Deus escolheu aquele lugar para ter o seu nome ali para sempre. O povo vai ali primeiro por um reconhecimento de que Deus realmente vai manifestar a sua glória ali. Então certas coisas sobrenaturais precisam acontecer porque Deus é um Deus sobrenatural. Você não está servindo um Deus natural, um Deus inventado, não. Você está servindo é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, é o todo soberano. Então, primeiro, a glória de Deus precisa se manifestar neste local que se diz casa de Deus. Por isso o título é igreja ou empresa, pastor ou empresário. Aqui nós temos alguns sinais, por exemplo, quando Deus aprovava algo, ele manifestava com a sua glória, que está em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Você já conhece, já foi pregado isso para você, mas pregado simplesmente de forma que você viesse se emocionar, mas não viver isso na prática. Quando Salomão dedica uma casa ao Senhor, precisou da aprovação de Deus. E o que a Bíblia diz é que Deus então manifestou ali, aprovando aquilo que foi feito. E o que foi feito? Deus disse a Salomão: eu aprovo, eu ouvi a tua oração. Aí Deus mostra então a manifestação de fogo, de fumaça naquele lugar, e ali Deus faz promessas condicionais. Primeiro a Salomão, ele diz: se você me honrar como honrou Davi teu pai, me servir como ele serviu, eu vou colocar o teu reino sempre, não desfarei do teu reino, os teus filhos reinarão. Mas se você, olha a condicional de Deus, se você se afastar dos meus caminhos, então eu vou tirar Israel da minha terra, eu vou mandá-los para longe por afastar dos meus caminhos. Mas se porventura na minha casa que eu consagrei, que eu aprovei, este povo que se chama pelo meu nome, olha a condicional, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus ouvidos estarão atentos às orações desta casa, desta que ele aprovou, e os meus olhos estarão sobre ela. Esta é uma promessa de Deus. Então aí você vê que Deus aprovou com manifestação de fogo. Então não é todo lugar que se diz casa de Deus que você tem que dizimar, que você tem que ofertar, que você tem que aplaudir e dizer que aquele sujeito que está na frente daquele trabalho é um homem de Deus. Às vezes ele se diz pastor, mas é um empresário e não passa disso, e você é um objeto usado por ele para trazer do fruto do teu trabalho rios, de riqueza, de enriquecimento para ele. E enquanto isso, ele vai criando o seu patrimônio, e aí ele prepara depois os seus filhos para assumir no seu lugar, porque a empresa que ele criou e chamou de igreja deu certo, e ele não pode deixar esta fonte escapar da mão dele, fonte de enriquecimento, usando a palavra de Deus e usando o nome de Deus. Mas Deus não aprovou aquele lugar. Se não há manifestação de Deus, da glória de Deus,
como houve no templo que Salomão levantou a Deus, é porque ali não é a casa de Deus. Outro lugar que Deus manifestou e consagrou também foi lá no tabernáculo. Quando Moisés, recebendo de Deus a ordem para fazer o tabernáculo, Deus se manifestou ali. Deus manifestou a sua glória ali. E a Bíblia diz que Deus enchia aquilo de fumaça, enchia aquilo ali de nuvem. Então aquele povo via a presença de Deus ali. Era sinal da aprovação de Deus como um tabernáculo, um local onde Deus colocou o seu nome. Não havendo manifestação, é sinal de mentira, de engano, de engodação, para que as pessoas sejam ludibriadas ali, enganadas, e traga suas riquezas para que aquele dono do reino ali, aquele empresário, seja bem sucedido. Então você precisa, como adorador, passar esses momentos de você e Deus à prova. Senhor, manifesta aqui, aprovando este local como fora no passado. Quero um terceiro exemplo. Ali estava Isaías no templo. Isaías foi para o templo para chorar, talvez, a morte do seu primo. Mas Isaías, a Bíblia diz que quando ele entrou ali, ele viu a glória do Senhor no templo. Ele teve visão do trono de Deus. O que aconteceu ali? A presença de Deus era santa, que os serafins, eles cantavam. Eles diziam que o Senhor é santo, santo, santo. E dizia que toda a terra está cheia desta glória de Deus. Aí quando eles manifestaram, o que acontece? Os umbrais das portas tremem e a casa se enche de fumaça. Mas esta fumaça e esse tremor dos umbrais ali era sinal da glória de Deus. Não era invenção humana, não era essa maquininha que eles colocam. Eu sempre digo, essa maquininha do diabo que esses empresários têm colocado dentro dos locais que eles chamam de igreja para criar um momento de adoração. Deus não precisa disso. Um pastor, quando ele coloca a maquininha de fumaça, quando ele coloca essas luzes negras, quando ele coloca esse movimento boático aí, de boate dentro da igreja, é porque ele quer criar um momento, criar um clima, como se cria clima sexual, como se cria clima sensual, como se cria clima de rock and roll, de shows demoníacos por aí. Eles estão levando tudo isso para dentro da igreja, mas por que eles estão fazendo isso? Por falta de temor ao Senhor, por falta de sabedoria, por falta de saber que Deus, como os filhos de Arão, foram oferecer fogo estranho ali e foram queimados. Esses pastores não temem a Deus, porque eles amam mais o prazer desta vida, o prazer de ter muita gente ali num ambiente de rock and roll, pensando que estão adorando a Deus. Mas se Deus não manifesta a sua glória naquele local, é sinal de que ali não é casa de Deus, ali não é templo de Deus, ali Deus não tem o seu nome, e é simplesmente um ponto de encontro, onde este ponto de encontro traz benefícios para aqueles que lideram esses locais. Esses pastores que não são pastores, na verdade são empresários, não têm compromisso com a tua alma. Eles vivem viajando, eles vivem fazendo negócio com seus parceiros, eles trazem eles para pregar aqui e vão pregar acolá. Eles vivem agora itinerantes, porque eles não têm cuidado com a tua alma, não têm cuidado com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro. Ele não quer saber de você realmente, ele quer saber de você trazer tudo o que você tem para aquele local que ele chama casa do tesouro, mas não é casa do tesouro, é um banco de depósito para ele, onde você deposita a tua fé e é enganado por eles. É por isso que certamente esses pastores não me chamam para pregar na igreja deles. Porque se eu for pregar num local que está assim, o meu coração entristece. Toda vez que eu vou numa igreja que está ali cheio de fumaça, eu fico triste, porque eu estou vendo a mão de homem ali oferecendo fogo estranho naquele local e chamando aquilo ali de casa de Deus com a intenção de enganar aqueles que ali vão. Mas você não vê curas, sinais, prodígios, milagres.
batismo com o Espírito Santo de verdade. Pode haver uma enrolação de língua, mas não quer dizer que seja batismo com o Espírito Santo. Então, se Deus não manifesta e se Deus não aprova o local, é sinal de que você não deve entregar ali nem dízimo e nem oferta e nem aplaudir aquele lugar como um local que se chame Casa do Senhor. Você pode olhar lá para Betel. Jacó, quando ele teve o seu relacionamento com Deus, a glória de Deus manifestou ali. Então, todo momento que a glória de Deus manifesta, ela marca aquele local, ela marca as pessoas, ela atrai as pessoas para Deus. O que aconteceu ali com Isaías foi exatamente isso. Isaías, quando viu esta glória toda de Deus, ele não sabia o porquê que ele estava ali, mas Deus havia marcado um encontro com ele, e quando ele entra e vê a glória de Deus, ele reconhece o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Mas o que Deus queria com ele nessa reunião é dizer: eu vou te purificar, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar, eu vou fazer de você, Isaías, o maior profeta messiânico do Velho Testamento. Eu vou levar você a pregar para o meu povo. E você às vezes vai perdendo tempo. Você vai nesses locais que se dizem locais em casa de Deus, e você volta para casa do mesmo jeito. Quando você entra na presença de Deus, quando você se joga aos pés do Senhor e diz: Deus, manifesta a tua glória neste local e confirma se realmente aqui é a casa do Senhor, você sai dali transformado, com vontade de dizer para todos: eu fui e encontrei com o meu Deus e agora Ele me enviou até você para te convidar a você a ir à casa de Deus, adorar o seu santo nome. Então você pode fazer a sua própria análise e você não precisa viver enganado. E você pode saber por você mesmo. Com o título da nossa mensagem: igreja ou empresa, pastor ou empresário, Deus irá te esclarecer. Você tem tudo para abençoar a obra de Deus. Deus quer que você seja um grão abençoador. Deus quer que você seja um profeta usado pela boca dele. Mas é você que tem que decidir se vai aplaudir os mercenários e empresários ou se você vai buscar realmente uma casa de Deus, onde Deus aprovou e manifestou com a sua glória naquele local. Fuja dessas boates. Fuja dessas fumacinhas feitas por mãos de homens. Fuja dessas músicas que tentam motivar você e busque a Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, que essa palavra fale a você e te traga maturidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.